Olá, boa noite. Mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Crum TV. Se você é novo no canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje e também apertar o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje, que, aliás, a live de hoje é uma aula profunda sobre a dimensão extrafísica, egodimensão. Para quem não sabe, quando eu falo dimensão extrafísica, eu estou falando de dimensões espirituais, de uma dimensão espiritual. A egodimensão é a dimensão espiritual de nível evolutivo estacionado, porque é habitado por espíritos viciados e presos energeticamente pelos desejos, vontades e prazeres materiais adquiridos e desenvolvidos na dimensão física. Esses espíritos não passaram pela segunda dessoma. Para quem não sabe, a segunda dessoma é que quando uma consciência morre, um espírito morre, a morte biológica é dessoma, descarte do soma, descarte do corpo físico. Então, a morte, a pessoa, ela descarta o corpo físico, mas ela tem que descartar logo em seguida o corpo energético, que são os chakras, e ficar se manifestando somente com o corpo emocional e o corpo mental. Isso é o caminho do espírito saudável. A partir do momento que o espírito descarta o corpo físico com a morte biológica e não descarta o corpo energético, que são os chakras, ele vai ter problema. Esses espíritos não passaram pela segunda dessoma e, quando eram espíritos encarnados, foram alcoólatras, drogados, fornicadores, adúlteros, tabagistas, vaidosos, golosos, egocêntricos, viciados em esporte, viciados em cultura, viciados em jogos, viciados em ciências, materialistas, ou seja, a egodimensão é uma dimensão espiritual habitada por espíritos com algum tipo de radicalismo, de vício. Esses espíritos, quando tiveram oportunidade de se manifestarem na dimensão intrafísica, não conseguiram dominar o soma, corpo físico. Seus desequilíbrios emocionais os levaram a vícios destruidores, a vícios repetitivos, a hábitos e estilos de vida antievolutivos e egocêntricos. São espíritos autossabotadores, autodestruidores, mas que não fazem mal ao seu próximo, fazem mal somente a si mesmo. São espíritos que têm o corpo mental desequilibrado, o corpo emocional lateja sempre, possuem vícios que são anticosmoéticos consigo mesmos. Enquanto não superarem os vícios, os defeitos, e não se tornarem cosmoéticos, eles continuarão presos nessas dimensões. Exemplos. Número 1. Tício, quando era um espírito encarnado, foi viciado em bebidas alcoólicas. E quando morreu, sua consciência foi transferida para uma dimensão espiritual que é habitada por vários espíritos viciados em bebidas alcoólicas. Segundo exemplo de egodimensão. Melville, quando era espírito reencarnado, foi viciado em jogar basquete. E quando descartou o soma, passou pela morte biológica, seu espírito foi transferido para uma dimensão espiritual que é habitada por espíritos viciados na prática do basquete. Isso são exemplos de egodimensão. Se você é uma pessoa viciada em alguma coisa específica e o teu vício é tão grande que você não consegue equilibrar, não consegue tratar e ainda passou pela morte física portando esse vício, você vai para a egodimensão.
É importante também ressaltar que depois que a gente morre, você continua sendo o mesmo. Se você era bom, depois de morto, continua bom. Se você era mal, depois de mal, continua mal. Se você tinha uma qualidade, morreu, continua com a qualidade. Se você tinha uma habilidade, morreu, continua com a mesma habilidade. Se você tinha um defeito, morreu, você continua com o mesmo defeito. A morte biológica, o descarte do corpo físico, não muda o caráter e a personalidade de ninguém. A morte biológica, o descarte do corpo físico, só permite que você mude de dimensão, mude de casa, mas você continua sendo o mesmo. Um exemplo bobo, eu estou com essa camisa branca aqui. Se eu tirar a camisa branca, eu vou continuar sendo Caio Mirabelli. Com camisa branca, continuo sendo Caio Mirabelli. Sem camisa branca, eu deixo de ser Caio Mirabelli? Não, eu continuo sendo Caio Mirabelli, com ou sem camisa. Então, a egodimensão ela é diferente da dimensão paraíso. Porque na dimensão espiritual paraíso, lá você evolui o tempo todo. Lá você é obrigado a evoluir. Você trabalha, você estuda, você pesquisa, você se aprimora. Você pratica cultura, pratica esporte, pratica exercício físico, exercícios mentais, exercícios emocionais. Você está em constante evolução. E você evoluindo espiritualmente, na dimensão espiritual paraíso, você vai subindo de nível evolutivo e vai mudando de plano. Você vai subindo. Tem toda uma escala hierárquica. Tem toda uma coisa hierárquica que comanda o sistema. Ali, quando mais evoluído você for, maiores cargos e funções você terá. Já na egodimensão, você evolui muito pouquinho, que é uma dimensão de nível evolutivo estacionado. Você não tem tanto estímulo para evoluir. Você, por evoluir pouquinho na egodimensão, você não vai habitando planos superiores. Você continua preso ali. Então, um exemplo: se eu sou viciado em futebol, quando eu morrer, eu vou uma dimensão onde os espíritos ali são afinizados com esse meu vício. Gostam muito de futebol. Se eu sou usuário de droga, quando eu morrer, eu vou ser transferido para uma dimensão espiritual onde todos os espíritos são viciados em droga. Para um espírito evoluir espiritualmente mais rápido, com mais qualidade, ele tem que sair da ego-dimensão e ser transmigrado para a dimensão espiritual paraíso. Qual a diferença da ego-dimensão para a dimensão espiritual inferno? A dimensão espiritual inferno, conhecida nas religiões como umbral, subplanos, é uma dimensão horrorosa, porque além de terem espíritos viciados em vícios específicos, mas na dimensão inferno eles são escravizados, eles são torturados, eles são comandados, eles são torturados psicologicamente, fisicamente, energeticamente. É uma coisa horrorosa. Já na dimensão egodimensão, ninguém escraviza ninguém. O único ser que escraviza alguém é o próprio defeito do vício que escraviza aquela consciência, aquele espírito. Agora, lembrando a vocês que a qualquer momento, qualquer espírito que está vivendo e se manifestando, tanto na egodimensão quanto no inferno, eles podem sair dessas dimensões, serem transmigrados para o paraíso. Basta eles, primeiro, terem discernimento do que está acontecendo, lucidez do que está acontecendo. Eles têm que entender que eles estão nessa dimensão. E aí, sim, eles começarem a trabalhar seu mental, seu emocional, produzindo, exteriorizando pensamentos positivos, orando, rituais do paraíso, possam vir buscá-los e tirar eles dessa dimensão, da ego-dimensão, e tirá-los do inferno. Mas para isso a pessoa tem que despertar na dimensão que ela está. Ela tem que ter lucidez. Ela tem que entender que não é normal, não é possível ela ficar jogando basquete o dia inteiro, o mês inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, o século inteiro.
Não é normal ela ficar usando cocaína o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, o século inteiro. Ela tem que despertar para a realidade atual que ela vive. E aí sim, produzindo e exteriorizando pensamentos e sentimentos positivos, orando, rezando, fazendo prece, meditando, ela é resgatada dessa dimensão. Encerro mais uma participação no programa Esclarecendo a Matrix. Agradeço a Cris de Pascoal, presidente do canal, agradeço ao Deco, nosso assistente técnico, que tenham todos uma excelente noite. Gratidão.